Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. Estamos começando mais um Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo ao nosso tempo de estudo da Bíblia Sagrada. Nesses estudos estamos aprendendo sobre os 5 elos que representam as diferentes dimensões da unidade no casamento. Já vimos 3 desses elos separadamente. Vimos o primeiro elo da esquerda para a direita, a comunicação, depois o da compatibilidade, o do amor e agora o da compreensão. Dissemos que comunicação é a ferramenta que mantém a unidade. Você pode trabalhar a unidade do seu casamento se houver comunicação. E se as linhas de comunicação estiverem funcionando, você poderá trabalhar muito bem a unidade. A compatibilidade é a evidência da unidade. Discutimos vários itens desse elo. Depois dissemos que o amor é a dinâmica que impulsiona a unidade. É a dinâmica do casamento cristão. E devemos nos lembrar que, quando falamos de amor, nos referimos ao amor ágape, o amor que Deus é. Sabe? É o amor de Cristo, é o amor fruto do Espírito. O que precisamos fazer é reconhecer que por nós mesmos não conseguimos amar com esse amor ágape e que cada um desses elos é impossível de ser mantido a não ser que tenhamos a ajuda de Deus. É importante entender que esse tipo de casamento é planejado na Bíblia para ser vivido de acordo com os padrões de Deus. Se for um casamento aos olhos de Deus, o qual Deus ordenou na sua palavra pelo seu Espírito, só Deus pode, pela sua graça, mantê-lo. O último elo abordado foi o da compreensão. Esse elo é o crescimento da unidade. Em nosso último estudo, quase nem entramos nesse assunto. Quanto mais velho fico, mais tempo levo para dizer as coisas. Infelizmente não terminei esse assunto no último programa, mas hoje quero terminar o que comecei. Por isso vamos voltar ao conceito de compreensão, que é o crescimento da unidade. Em nosso último estudo consideramos a importância de um entender o outro. Para ver como isso é importante, basta constatar os perigos que acarretam a inexistência desse entendimento entre o casal. Um dos perigos de não entendermos nosso cônjuge é que alguém pode entendê-lo, ou então nosso cônjuge vai acabar entendendo alguém. Essa é uma das coisas que fazem o divórcio ser epidêmico em nossa cultura hoje. Por isso, esse elo da compreensão deve ser considerado tão importante como os outros. Precisamos entender que todos eles requerem tempo. Leva tempo para amar, para comunicar, para compreender o outro. Também já falamos sobre o desafio que é compreender nosso cônjuge. Você só aceita esse desafio quando toma a decisão de entender a si mesmo. Para que o casal se entenda, deve ter consciência da diferença entre macho e fêmea e da importância do passado da outra pessoa na vida do casal. Você precisa também querer entender o seu cônjuge para que atinja o nível mais profundo de comunicação. E para se comunicar em um nível mais profundo, você precisa aprender a ouvir, precisa enxergar seu cônjuge. Peça a Deus que dê a você olhos para enxergar seu cônjuge e ouvidos, claro, para ouvi-lo. Você deve amar o seu cônjuge e deve ter coragem quando se comunicar em um nível mais profundo. Se você tiver apenas o tipo de comunicação, ei, passa o sal aí, ou parece que vai chover hoje, então não precisa de coragem. Mas se você vai se comunicar em um nível mais profundo, então às vezes vai ouvir coisas do seu cônjuge que não gostaria de ouvir.
Você ouvirá coisas que não quer, porque não as aceita, porque as nega, porque não quer encará-las. E você terá que aprender a lidar com esse conflito e com a raiva. Quando você chegar a esse ponto, terá que entender a necessidade da autoestima. É aí que a comunicação entra. Como é importante, sabe, essa ferramenta na construção da autoestima. Um vai ajudar o outro nesse processo. No programa de hoje, quero me deter em 2 desafios que foram lançados nos últimos programas. Vocês estão lembrados que dissemos que, se o casal deseja se entender, também deve entender que cada um possui uma individualidade? Cada um precisa entender que todo ser humano é um indivíduo único criado por Deus. Vocês estão lembrados que falamos que somos indivíduos únicos, distintos de todas as outras pessoas? A individualidade é sagrada. Deus nos criou para sermos diferentes de todos os outros indivíduos da face da terra. É necessário entender que a individualidade pessoal é sagrada. Vou explicar o que quero dizer com isso. Anos atrás eu ouvi a palestra de um psicólogo cristão muito conceituado, também pastor, em uma importante universidade dos Estados Unidos. Ele disse que existe um tipo de teologia que deixa as pessoas doentes. Naquela época eu estava bem doente. Um dia depois que ele deu uma palestra para os ministros, eu perguntei a ele: Dr. Burkhardt, que teologia é essa que deixa as pessoas doentes, hein? E ele respondeu: é essa teologia que diz como a Bíblia ensina que devemos enxergar o indivíduo. Ela é equivocada. As pessoas entendem mal essa questão e por isso muitas pessoas acabam ficando doentes. Aí eu perguntei: mas o que a Bíblia diz sobre o nosso eu? Então ele respondeu: você é um espancador da Bíblia. Pegue sua concordância bíblica e estude isso. Então fiz um extenso estudo de todas as palavras na Bíblia que tivessem a ver com eu. E com isso obtive uma revelação sobre o que a Bíblia ensina sobre nós mesmos e como devemos buscar os nossos eus. Eu realmente tinha um monte de conceitos sobre mim mesmo que não eram bíblicos. No meio do meu estudo encontrei esse versículo de 2 Coríntios 10, versículo 12. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Isso é muito importante. Mas o que o texto quer dizer, hein? Tenha sempre em mente o conceito de individualidade, de que cada indivíduo é um ser único e distinto de qualquer outra pessoa na face da terra. É assim que devemos nos enxergar e não nos compararmos aos outros. Jesus disse: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Essa é uma pergunta muito profunda. O que Jesus está dizendo é que a identidade é sagrada, a individualidade é sagrada. Isso torna você diferente de todo mundo. Você é sagrado porque Deus o criou para ser assim, e se alguém oferecer a você o mundo em troca disso e você aceitar, estará sendo um bobo. Afinal, será que há alguma coisa que o homem possa dar em troca de si mesmo? Essa é uma pergunta profunda e Jesus a responde dizendo que não há nada, nem o mundo inteiro. Mas as pessoas se trocam até por um prato de sopa. A Bíblia tem uma história que ilustra bem isso. Havia um homem chamado Esaú que não valorizou os direitos que tinha por ter nascido primeiro, por ser o primogênito. Ele não deu valor para o plano sagrado de Deus, para o fato de ser único e de ter uma individualidade. Por isso ele deu a seu irmão o que tinha de mais precioso em troca de um prato de sopa. Depois que fez isso, ele se perguntou: e agora? Quem é você? Aí então ele gritou e lamentou porque vendera tudo o que era por um prato de sopa. Você está vendo como a Bíblia trata a individualidade? Ela ensina que não importa o que você faça, não a perca. Não perca sua individualidade. Jesus ensinou isso. Não importa o que você faça, não se perca. Um dos primeiros resultados da salvação é a recuperação do nosso eu. Paulo disse a Filemon, um homem rico que ele tinha levado a Cristo: você me deve a própria vida. Filemon teria perdido essa individualidade única que Deus tinha preparado para ele se Paulo não o tivesse levado a Cristo. Mas quando Paulo levou a Cristo, ele recuperou sua individualidade. Quando Paulo ensina Timóteo a aconselhar, ele ensina que quando as pessoas se opõem a si mesmas, estão vivendo em oposição ao que Deus quer que elas sejam.
E o objetivo de Timóteo como conselheiro é que elas recuperem isso. Paulo instrui a Timóteo sobre como fazê-lo. Você percebe como a Bíblia trata o indivíduo? Por isso usamos a expressão individualidade sagrada ou identidade pessoal. Bem no início do Velho Testamento, quando Deus começa o seu diálogo com o homem, ele dirige ao homem 4 perguntas. A primeira foi: onde está você? Será que o Criador não sabe a resposta para essa pergunta que ele fez à criatura? Você acha que pode acontecer de Deus não ter uma informação que a criatura tem? Claro que não. Essa informação aí é inquestionável, né? Isso é inquestionável. O propósito da primeira pergunta de Deus ao homem, onde você está? Foi fazer o homem pensar que estava em um lugar inadequado. E você? Está onde deveria estar? A segunda pergunta que Deus faz ao homem é: quem lhe disse? Outra pergunta interessante. O propósito da primeira pergunta é mostrar que o homem está onde não deveria. Qual é o propósito da segunda pergunta, hein? O propósito parece ser: Deus está se comunicando com o homem e o homem nem percebe. Deus quer fazer o homem perceber que ele o está criando dentro daquilo que ele quer que o homem seja. Então a pergunta: quem lhe disse? Levanta outra pergunta. Você percebeu que eu estou falando com você? Antes de continuarmos, devemos ter em mente que isso se passa no livro de Gênesis, o livro do início. Esse é o significado da palavra Gênesis. No livro de Gênesis, Deus fala sobre o início de muitas coisas. E Deus não faz isso porque acha que nos deve alguma explicação, ou porque Ele não tivesse o direito de criar o mundo, nem nos trazer para esse plano com antecedência. A razão que levou Deus a descrever o início de várias coisas é porque Ele quer que entendamos como as coisas devem ser hoje. Já vimos o que Jesus falou sobre o casamento quando lhe perguntaram a respeito, e ele disse que, se quiséssemos entender o casamento como deve ser, teríamos que voltar ao início de tudo. Isso esclarece um dos propósitos do livro de Gênesis, para mostrar como tudo era no início, servindo-nos de modelo hoje. Há muitas coisas que queremos entender, como, por exemplo, o casamento. E Jesus nos deu a chave para entender o casamento. Jesus disse que, se queremos entender como as coisas devem ser, então devemos procurar saber qual foi o propósito de Deus quando as criou. Temos que voltar até o Gênesis. Bom, infelizmente nosso tempo acabou e eu não pude falar sobre as outras perguntas que Deus fez para Adão. Mas nós vamos continuar esse assunto e a falar sobre individualidade no nosso próximo programa. A minha oração no final desse programa é que você possa realmente aprender a amar a Deus de verdade, a amar a você mesmo e amar a todos aqueles que estão à sua volta. Claro, começando por sua esposa, começando por seu esposo. Isso vai se estender aos seus filhos e, sem dúvida, a sua família vai ser uma verdadeira bênção. Sem dúvida, você terá grandes conquistas e vitórias dentro do seu lar, dentro da sua casa. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo.
Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. Nós estamos estudando casamento e família à luz da Bíblia e é muito importante para nós podermos contar com a sua atenção durante este tempo. Terminamos nosso último programa falando sobre as perguntas que Deus fez a Adão lá no livro de Gênesis. Estão lembrados? Qual revelação podemos tirar dessas perguntas, hein? Moisés teve a revelação quando estava no Monte Sinai. Ele foi até lá pelo menos 3 vezes. Jejuou e orou durante 40 dias e 40 noites porque queria uma palavra de Deus que o ajudasse a entender aquele povo que tinha ficado lá embaixo, um povo rebelde e pecador. Moisés era o líder deles e disse: Deus, eu não entendo esse povo. Não posso ser o líder deles. Preciso de uma palavra sua para continuar liderando essa gente. Aí então, Deus dá a Moisés, como resultado dessas viagens ao Monte Sinai e 40 dias de jejum e oração, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Se você perceber a perspectiva na qual Deus fez essa revelação para Moisés, entenderá o livro de Gênesis. Qual é o objetivo do livro de Gênesis? Na minha opinião, neste livro Deus está dizendo a Moisés: o problema de toda essa gente meio louca e rebelde é que eles não têm nenhuma palavra minha. Você vai levar para eles uma palavra, essa palavra. O problema é que quando minha palavra mostrar para eles onde estão, ao invés de virem para a luz desta revelação e ficarem nela, eles vão se esconder. Quando Deus perguntou a Adão: onde você está? Adão respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Deus iria expor a nudez de Adão e Adão não queria isso. Por isso se escondeu. Percebemos um pouco da natureza humana com esse texto. Não apenas o que era, mas o que ainda é hoje. Você acha que hoje Deus se comunica com você? Você acha que Ele pode perguntar para você: onde está você? Será que você tem essa convicção que deveria estar em algum lugar, mas não está? Você acha que para tomar consciência Deus pergunta onde você está? Acho que isso acontece, que damos o nome a isso de crise de identidade. Sabe, foi o que eu vivi quando participei de um estudo bíblico. A segunda pergunta de Deus para Adão foi: quem lhe disse? Não é bem assim que está no original em hebraico. Outra tradução diz: o que te fez saber isso? Porque ele estava nu e se escondendo, e a voz de Deus iria expor sua nudez. Quem lhe disse que você estava nu, hein? No capítulo 3 de Gênesis, vemos Deus recapitulando com Adão o que tinha acontecido. Quem você acha que o fez descobrir isso? É claro que a resposta é: um Deus amoroso fez você descobrir isso porque Ele quer que você faça alguma coisa a respeito do lugar em que você está. Você está no lugar errado. A próxima pergunta nos leva a fazer um tipo de confissão. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Acho esse negócio de fruto da árvore alegórico. Não quer dizer que seja um mito ou nem ficção, nem que não tenha significado. Uma alegoria é uma história na qual as pessoas, lugares e coisas têm um significado mais profundo, geralmente um significado espiritual. Essa é a definição de alegoria. Você já viu uma árvore do conhecimento? Já viu uma árvore da vida? Você já viu ou ouviu uma voz andar? Essa linguagem é alegórica. Mas o que ela está ensinando, hein? Qual é a verdade que ela ensina? A ideia da árvore é a seguinte: eu coloco você neste mundo. Sei melhor do que você quais são suas necessidades e posso satisfazê-las todas através dessas árvores. Você pode participar delas nesta ordem de prioridade que apresentei para você. Essa ordem de prioridade na qual Deus as apresenta satisfaz ou satisfez as necessidades dos olhos deles. Na Bíblia isso significa a mente, a maneira como você vê as coisas. Deus aqui está dizendo alegoricamente: a sua maior necessidade é que eu mostre a você como ver as coisas.
Porque se os seus olhos forem sãos, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos, a maneira como você vê as coisas não for boa, todo o seu corpo será cheio de escuridão. Por isso é importante a maneira como você vê as coisas. Essas árvores no jardim satisfazem as necessidades dos seus olhos e depois satisfarão a sua necessidade de alimento, ou seja, todas as suas necessidades e todos os seus desejos. Deus está dizendo em Gênesis 2 e 3 que é nessa ordem que você chegará à árvore da vida. Observe que quando caem, em Gênesis 3, o homem e a mulher confundem a ordem de prioridade dessas árvores. Eles participam da árvore proibida nessa ordem. Primeiro porque era bom para comer, não? Depois porque era agradável aos olhos. Em outras palavras, alegoricamente, significa que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É assim que o homem vive. Gênesis 3 está dizendo alegoricamente: foi nessa ordem que coloquei o homem no mundo. Eu não o larguei lá tateando na escuridão. Eu darei a ele a minha palavra, mas quando fizer, isso deixará incomodado e ele vai se esconder, porque deixarei as suas necessidades às claras, deixarei a sua nudez às claras, e ele não quer que eu faça isso. Por isso ele vai se esconder o resto da sua vida. Você já comeu da árvore proibida? Quer dizer, você está procurando respostas no lugar errado? De onde você tem tirado os seus conceitos e definições sobre os papéis da mulher e do homem no casamento? Da cultura da nossa sociedade ou da Bíblia, hein? Outra maneira de fazer a mesma pergunta é: você está comendo das árvores certas ou das árvores erradas, hein? No Salmo 1 encontramos a definição do homem abençoado e também quais são suas bênçãos. Logo no começo lemos que ele é abençoado porque não segue o conselho do ímpio. Pense nisso por um minuto. Ele não segue o conselho dos ímpios e por isso ele é abençoado. E você, hein? Segue o conselho dos ímpios? Quando você tem algum problema, você busca o pastor da sua igreja ou um presbítero que busque na Bíblia o conselho de Deus para o seu problema? Ou será que você busca o conselho de algum doutor, especialista que nem teme a Deus, hein? Quando eu estava no seminário, era comum termos que pedir empréstimo de estudante. E em frente ao banco onde fazíamos o empréstimo e a ajuda financeira, havia um quadro com os dizeres: se você é tão inteligente, por que não é rico? E nós seminaristas achávamos mesmo que sabíamos tudo. Essa era uma boa pergunta. Deveria haver um tipo de pergunta dessas para todo mundo, né? Se você é tão esperto, por que não é feliz, hein? Se você é tão sabichão e acha que os conceitos e padrões da cultura da sociedade são melhores do que os da Bíblia, por que seu casamento está essa droga, hein? Será que você vai continuar a buscar conselhos dos ímpios para o seu casamento ou vai voltar para os padrões de casamento e família que estão nas Escrituras, hein? Você acha que deve continuar a comer do fruto da árvore errada? Bom, a quarta pergunta que Deus fez a Adão foi: que foi que você fez, hein? A palavra confessar é composta de duas outras: falar e a mesma coisa. Confessar significa falar a mesma coisa. Em outras palavras, concordar com Deus, dizer a mesma coisa que Deus diz. Você acha que Deus não sabia as respostas para as perguntas que fez a Adão? Se você é um bom pai, diz para seu filho para ele não ir para a rua e ele vai, aí você dá umas palmadas nele. Mas antes disso, você faz a pergunta: o que é que seu pai falou, hein? Para não ir para a rua. O que é que você foi fazer, hein? O que você fez? Eu fui para a rua, ele diz. A essa altura, seu filho já está em agonia, mas é assim que temos que fazer. Você precisa ter certeza que eles entenderam o que fizeram de errado antes de disciplinar. Deus está fazendo exatamente isso em Gênesis 3. O que foi que você fez? Eles sabiam o que eles tinham feito, mas queriam ouvi-los dizer a mesma coisa que ele tinha dito que não fizessem. De onde você vem e para onde você vai? Essa é uma pergunta profunda para quem já refletiu sobre sua própria identidade pessoal, sobre sua identidade, sobre a vontade de Deus para a sua vida.
Esse é o tipo de pergunta que gosto de fazer na virada do ano. Durante muitos anos pastoreei uma igreja onde era costume termos, na noite de 31 de dezembro, um culto de vigília, de 3 horas à luz de velas. Durante este culto eu dava um relatório aos membros sobre o que Deus estava fazendo na igreja. Durante 14 anos Deus não fez muita coisa ali, por isso eu odiava a noite do 31. Afinal, o que eu ia falar para aquela gente? Eu tinha que falar por 1 hora e não tinha nada para falar porque Deus não estava fazendo nada. Nunca vou me esquecer de uma tarde quando eu estava dirigindo meu carro para uma visita no hospital e ouvi pelo rádio do carro um comentarista falar o seguinte: parece que em certos lugares, o ano que vem, não vai trazer muita esperança de melhora. Parece que em países onde a situação está difícil, o ano que vem continuará sendo o mesmo. E ele continuou: lembro-me de clamar em voz alta para Deus. Não, eu não aguento mais outro ano igual a esse. Se o Senhor me der mais um ano igual a este, eu desisto. Foi assim que clamei. No ano seguinte, minha mulher ficou doente, muitas outras coisas aconteceram, mudando toda a nossa vida. Quando orei, eu não aguento mais um ano como este, as coisas começaram a mudar. Às vezes precisamos chegar no ponto do desespero para clamarmos a Deus pedindo a mudança que Ele quer fazer em nossa vida. Isso nos leva de volta à pergunta: para onde você deveria estar indo? A pergunta que foi feita a Esaú, que vendeu seu direito de primogênito por um prato de sopa, quem é você? É uma pergunta muito séria. Quando ele teve que responder a essa pergunta, ele gelou, porque trocara tudo por um prato de sopa. No Evangelho de João, essa pergunta foi feita ao maior homem já nascido de mulher, de acordo com Jesus. Perguntaram a João Batista: quem é você? Ele não quis logo falar dele mesmo de saída, ele queria falar sobre Cristo. Não sou o Cristo. E então, quem é você? Essa não é uma pergunta interessante quando pensamos no nosso eu? O que você tem a dizer sobre si mesmo? João Batista respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Nada mais, nada menos do que isso. Ele era aquilo que tinha que ser. Jesus falou que João Batista foi o maior homem que já viveu. Mas o que é que ele tinha de tão especial, hein? Ele sabia quem era e sabia quem ele não era. Ele aceitou a responsabilidade que Deus havia lhe dado, a sua missão, assim como também aceitou as suas limitações. No próximo programa vamos abordar um pouco mais sobre esta realidade. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Infelizmente, muitos lares em nossos dias têm se transformado em verdadeiros campos de batalha. Na verdade, o lar deve ser um lugar de refúgio. E é isso que estamos apresentando no Encontro com a Palavra. Fique atento a mais um estudo que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com vocês, Pastor Edson Bruno. Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com a Palavra, para juntos nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus. É um momento muito especial. Nós estamos estudando casamento e família à luz da Bíblia e nos últimos programas temos exposto os elos que compõem um casamento. Você deve se lembrar, já estudamos sobre comunicação, compatibilidade, amor e agora compreensão.
Nos 2 últimos programas falamos sobre individualidade, identidade, sobre o eu e abordamos algumas perguntas que Deus fez a Adão que nos ajudam a compreender melhor esse assunto. Vamos nos manter um pouquinho agora em uma pergunta que Jesus fez aos discípulos quando eles passaram a segui-lo. A pergunta é: o que vocês querem? Sabe, depois de ver todas essas perguntas, concluímos que existe um lugar nessa vida que cada um de nós deve ocupar, algo que devemos ser. Paulo esclarece que o único lugar onde podemos encontrar felicidade é dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso se aplica a todos os seres humanos e certamente esse é o propósito da salvação e é muito mais intenso e verdadeiro para aquele que crê. Você é uma pessoa exclusiva que deve estar em um lugar específico. Existem certas características que você deve ter e dons e talentos que deve exercer. Quando Jesus perguntou ao discípulo André, o que vocês querem? Ele estava levantando uma questão muito importante. Será que você quer ser aquela pessoa que Deus quer que você seja no lugar que Ele planejou? Quando você for a pessoa que Deus quer que você seja e estiver no lugar que Ele planejou para você, você terá recuperado o seu eu. E nesse ponto que você está, então descobre o que Jesus quis dizer quando falou que você vale mais do que o mundo inteiro. Esse valor que você não pode perder por nada deste mundo. Você deve estar se perguntando o que a recuperação da individualidade tem a ver com o casamento. Lembre-se do que já falamos no início dessa série de estudos. Casamento é a lei de Deus na qual Ele une 2 pessoas em uma parceria e depois tornam-se pais que produzirão indivíduos que serão criados por eles até que se tornem parceiros e pais também para continuar o ciclo. Também já dissemos que essa é a lei da vida de Deus para povoamento da terra com pessoas completas, plenas. Na união desses 2 parceiros, o casamento, encontramos 4 problemas básicos. O primeiro problema sou eu, sou eu mesmo. O problema número 2 é a minha esposa. O problema número 3 é a compatibilidade. E o problema número 4 é a família, a nossa família, nosso filho. Já aprendemos juntos que a única maneira de lidar com os problemas do casamento é tratando dos indivíduos separadamente. Você se lembra da pirâmide que falamos? Sua base são os indivíduos da relação. A parte do meio é a dupla de parceiros e a parte de cima são os pais. Por isso, a maneira de tratar do nosso casamento é trabalhando os indivíduos dessa relação, a base dela. Também já dissemos que a única pessoa que pode fazer alguma coisa por você é você mesmo. Isso quer dizer que você deve ficar a sós com Deus e tratar da sua crise de identidade. Indo um pouco mais adiante, também já falamos que a pessoa com quem você vive jamais será feliz até que vocês 2 tenham um nível profundo de comunicação, no qual um entende o outro e os 2 se expressam de maneira profunda, tratando de todas essas questões que abordamos. Lembre-se que quando você e seu cônjuge atingem esse ponto, vocês atingem um nível profundo de comunicação. Não uma comunicação do tipo, ei, passa o sal aí, ou acho que vai chover hoje. Não, vocês falam sobre coisas importantes. Falam sobre coisas vitais. É extremamente importante que você ajude seu cônjuge a entender essas perguntas todas e a ter as respostas certas para elas. Desde que o pastor Dick Woodward descobriu essas 8 perguntas e desenvolveu esse estudo em 1961, foram criados grupos de estudo da Bíblia do tipo Encontro com a Palavra, com no máximo 12 pessoas, para estudar essas perguntas e respondê-las. São retiros com duração de 3 ou 4 dias que têm acontecido várias vezes durante todos esses anos. É impressionante o que tem se ouvido das pessoas que participam desse estudo. As pessoas ficam surpresas com o quanto passam a conhecer os seus cônjuges. É impressionante o que Deus tem feito nesses retiros, o autoconhecimento e o conhecimento do companheiro que é adquirido através desse estudo.
Agora eu gostaria de desafiar vocês, como casal, a terem uma comunicação profunda entre vocês, usando essas 8 perguntas. Façam essas 8 perguntas um para o outro. Sei que, se vocês fizerem isso, vão usufruir uma comunicação profunda e se surpreenderão com o que Deus pode fazer em suas vidas. Acho que uma das grandes tragédias dos casamentos é que as pessoas passam anos juntas sem se conhecerem profundamente, sabe? Eu sei que muitas pessoas estão pensando agora de como realmente poderiam aproveitar melhor a sua vida em família, como casal. Se você quiser estudar e compartilhar esse estudo com outros, no fim do programa vamos lhe dar nosso endereço para você poder escrever para nós pedindo o livrinho desse estudo. Então preste atenção no final do programa. Mas continuando, sei que Deus pode trabalhar intensamente através dessas perguntas e suas respostas, porque foi através delas que eu entrei para o ministério. Eu trabalhava na área social e já tinha desistido de ser pastor. Tinha várias razões para isso, mas não vou entrar em detalhes. Vocês não precisam saber. Essas perguntas e suas respectivas respostas me colocaram onde estou hoje. Não tenho nem ideia aonde essas perguntas podem levar você, mas sei que se elas levarem você para o centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você será a pessoa mais feliz do mundo. Isso porque sei que o motivo da infelicidade entre os crentes hoje é que eles estão a quilômetros de distância das respostas para essas perguntas. Quantos crentes felizes você conhece, hein? Por isso desafio vocês com essas perguntas. Primeiro, tentem respondê-las sozinhos e depois tentem fazer juntos, marido e mulher. Maridos, vocês sabem que são responsáveis por suas esposas? Vocês devem apresentá-las a Cristo, gloriosas, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santas e inculpáveis. Essa é a responsabilidade dos maridos. E vocês, mulheres, devem completar a seus maridos. Como vocês fazem isso, hein? Vocês podem me dizer o que é ser completo? Por isso desafio vocês a, além de buscarem um entendimento entre vocês, a considerarem esse nível de comunicação e essas perguntas. Também já dissemos que quando temos essa comunicação profunda, nos deparamos com conflitos e rancores, o que não é fácil. É necessário que os dois se expressem de maneira profunda e corajosa. O apóstolo Paulo mostrou compreender esse assunto sobre a comunicação e a compreensão. Em Coríntios ele diz: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Paulo está dizendo aos coríntios que seu coração está aberto para eles, mas eles bloqueiam seu amor. O casal deve ter o coração totalmente aberto um para o outro. Muitos se mantêm fechados, retraídos, porque quando se comunicam abertamente de maneira mais profunda, acabam se ferindo. Algumas pessoas dizem: é mais fácil chover canivete do que eu falar outra vez com você. Você já sentiu isso? Vocês sabem do que estou falando, não sabem? Prestem atenção em mais este versículo de 2 Coríntios 2, versículo 2. Diz assim: pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês, a quem tenho entristecido? Isso sim é sabedoria. Se você sempre criticar, vai desencorajar a pessoa, vai conseguir deixá-la deprimida. E aí, quem é que vai ajudar você a crescer? Aquela pessoa que você derrubou? Aí serão 2 deprimidos. Não ponha seu cônjuge para baixo. Ajude-o a crescer. Com isso, você o terá para ajudar você a crescer. Agora que já vimos a importância de um entender o outro e que isso é um grande desafio, vamos ver como podemos entender o nosso cônjuge. Para tanto, vamos voltar mais uma vez às palavras de Jeremias. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Ninguém pode avaliar o quanto, só o Senhor. Ele sonda os corações e seus propósitos. Vocês entenderam isso? Então agora vamos outra vez para a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofenda, e dirige-me pelo caminho eterno. Concluindo esse tópico sobre compreensão, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que temos que entender o outro, hein? Há muitas respostas para essa pergunta. Uma delas é que, através da compreensão, podemos dividir responsabilidades no casamento e na vida familiar.
O casamento, especialmente com filhos, traz muitas responsabilidades que devem ser repartidas entre o casal. Creio que para os crentes a Bíblia traz essas responsabilidades bem definidas. Qual é a responsabilidade do homem e qual é a da mulher, hein? Eu gostaria de desafiar você a buscar nas Escrituras essa resposta. Novamente, acho que isso é mais uma questão cultural do que bíblica. Algumas pessoas acham que arrumar cozinha é coisa só de mulher. Onde está isso na Bíblia, hein? Por isso desafio você a buscar na Bíblia essa divisão de tarefas. Gostaria de falar um pouco mais sobre a compreensão entre o casal. Você já percebeu que esse é um grande desafio e que também é muito importante. No próximo programa falaremos sobre sexo. Falaremos sobre a dimensão física do casamento. Gostaria de passar uma lição de casa para o próximo estudo. Leia Cantares de Salomão em uma tradução que seja fácil de ser entendida. Em nosso estudo usamos a Nova Versão Internacional. Eu não sei se você já leu esse livro alguma vez. Esse livro é como se você ouvisse a gravação de um diálogo entre um casal na sua noite de lua de mel. Nesse livro, você deve ter ouvido o seu estudo em nosso programa Encontro com a Palavra. Existe uma alegoria muito bonita. Ele descreve o amor de Jeová por Israel e de Israel por Jeová, alegoricamente, representando o amor de Cristo pela igreja e o amor da igreja por Cristo. Essa aplicação alegórica existe, mas não é o objetivo principal do livro. Creio que na época vitoriana, criou-se essa interpretação porque o povo desprezava a ideia de que sexo é bom. Por isso foram um dos primeiros a dar essa interpretação do livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Eles achavam que tinha que haver algo mais profundo do que só sexo. Então, até o nosso próximo programa, você não pode perder, hein? Que Deus lhe abençoe grandemente. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.